Graça e paz, queridos irmãos, amigos que nos acompanham nesse dia de festa. Nós estamos aqui para celebrar Páscoa, a primeira festa bíblica ordenada pelo Senhor. Não estamos mais alegres porque os irmãos não podem estar aqui presencialmente, mas nós estamos com o coração cheio de gratidão ao Senhor, porque podemos, mesmo à distância, declararmos juntos em espírito que Jesus é o nosso Salvador. E eu quero convidar você a abrir comigo o livro do profeta Isaías, no capítulo 12. Nós vamos começar o culto desta noite lendo esse texto da palavra do Senhor. Isaías 12, a palavra do Senhor nos diz assim: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Aleluia. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia! Nós vamos com a nossa mente renovada nesse texto da palavra do Senhor orar. E eu quero convidar você que está nos acompanhando aí pela internet, que você não deixe nada lhe distrair agora. Nós vamos cultuar o Senhor. Prepare aí todo o ambiente, esteja pronto, sozinho ou com sua família, para junto exaltarmos o nome do nosso Salvador. Vamos orar? Pai, nós consagramos a Ti esta noite, este dia apontado pelo Senhor, esse dia em que nós nos relembraremos da nossa salvação, do que Jesus fez por nós. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos primeiramente pela salvação, pela garantia de vida eterna. Te agradecemos pela igreja, te agradecemos porque o Senhor tem guardado, suprido, o Senhor tem ajudado em nossas lutas. E nesta noite nós queremos nos lembrar do teu grande livramento, certos de que do Senhor vem a nossa salvação. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Recebe o nosso culto, cada cântico, cada palavra é para louvar e engrandecer ao teu nome. Te adoramos, te rendemos todo o nosso louvor, toda a honra e toda a nossa gratidão. Aleluia. Nós vamos cantar louvores ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que você conhece essas canções. Então aí onde você está, vamos juntos cantar em alta voz que Jesus é o único. Ele é o único Salvador. E nós aclamamos em toda a terra o nosso amor e a nossa confiança completa nele. Aleluia. Aleluia. Cante, cante onde você estiver. Recebe, Jesus, nosso louvor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Salvador, meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de obrigada, Jesus, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou. Sim, Senhor, sempre te louvores a Ele, louvores ao nosso Salvador. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra, e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, aplauda o Senhor onde você estiver, exalte o nome dEle. As promessas dEle são verdadeiras e nenhuma delas deixarão de ser cumpridas, nenhuma delas deixará de ser cumprida. Aleluia. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas um grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, ao
Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mais um grande Deus, mais um grande Deus, o nosso Pai o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado. Foi na cruz do Calvário, por mim e por você, meu irmão, minha irmã, que Ele derramou o sangue precioso, sangue de cruz. Muito obrigado, Jesus, porque em forma de homem o Senhor se humilhou, se humilhou, se humilhou. Oh, aleluia! Te adoramos, Espírito Santo. Tu és tudo, Senhor, para nós. Nada, Senhor, nada podemos sem a Tua presença. Por isso vem, vem Espírito, vem Espírito, enche a minha casa, enche a casa dos meus irmãos. Vem, 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 oh, aleluia, aleluia, Espírito de Deus, te adoramos, te exaltamos.
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Declare comigo, onde você está? Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aumente o volume da tua voz, adorador. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro. Aleluia. Oh, o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Oh, te adoramos, Yeshua. Tu és o nosso Salvador. Oh, te adoramos, Senhor. Oh, Deus, te adoramos, Yeshua. Te adoramos, Espírito Santo. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Tu és lindo, Senhor, adorado. Levante suas mãos aí na sua casa, meu irmão, minha irmã. Diga para o Senhor, reage à presença dele. Te adoramos, Senhor Jesus. Diga o quanto ele é para você. Te exaltamos, Senhor Jesus. Levante suas mãos aos céus em rendição a ele. Senhor, tu és o meu Salvador. Tu és Clame por Yeshua agora. Tu és a minha paz. Tu és o mais Yeshua. lindo entre milhares de milhares. Maravilhoso, maravilhoso, Aleluia. eterno, soberano, justo, perfeito, nosso Rei. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Ah, Senhor. Te amamos, Deus. Te adoramos, Senhor. Somos dependentes de Ti. Aleluia. Aleluia. Yeshua. Mais uma vez, Yeshua, Yeshua, chame por ele. Yeshua,
esse nome. Salvador, nós te exaltamos e declaramos mais uma vez a nossa total rendição e confiança na tua salvação. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a festa que nós te entregamos nessa noite. Em nome teu, em teu nome, Jesus, é que estamos aqui, unidos em espírito com todas essas pessoas que nos acompanham através da internet e com os amados que estão aqui cuidando da técnica do louvor. Os pastores estarão ministrando a palavra nessa noite. Nós declaramos, Senhor, em uma só voz: Tu és o nosso Salvador. A quem temeremos? O Senhor é a nossa salvação. Aleluia. Recebe o nosso culto, com amor te damos, Senhor. Amém, amém, querido. Que você continue sendo abençoado. Pastor James estará trazendo a meditação da palavra nessa noite. Nós vamos receber direto do trono do Pai. Amém. Shalom, shalom, queridos. A você que está nos ouvindo nesta festa de Páscoa. Hag Sameah, Hag Pesach Sameah para você, feliz festa de Páscoa. Nesta noite nós temos boas novas para você, meu irmão. Boas novas para você que nos ouve. Porque o Evangelho significa boas novas. Então nesta noite nós temos boas novas. Porque nós estamos vivendo nestes dias que nós não esperávamos, que nós não gostaríamos de estar vivendo. Mas na festa de Páscoa, no livro de Êxodo, no capítulo 12, tem duas coisas interessantes. A primeira é que a palavra diz que na Páscoa Deus entra em juízo contra os nossos inimigos. E nós estamos vivendo dias de guerra. E não temos apenas um inimigo que é o vírus. Porque junto com esse vírus veio o medo, veio a ansiedade, veio o receio, o medo de morrer, medo de ficar desempregado, medo da falência, veio depressão. Uma série de inimigos tem se levantado contra nós, mas nós cremos que nesta Páscoa Deus entrará em juízo contra os nossos inimigos. Tem uma outra notícia boa para você, que no mesmo capítulo 12 de Gênesis, a palavra de Deus diz que quando Deus tirou o povo dele dali do Egito, está escrito, olha a visão de Deus em relação a nós, amados. É uma visão totalmente diferente da que nós temos. Nós olhamos para este povo e o chamamos de escravos. A palavra de Deus diz em Êxodo 12 que naquele mesmo dia Deus tirou as suas hostes do Egito. Ou seja, Deus tirou o seu exército do Egito.
Então Deus nos enxerga como guerreiros, e nós fazemos parte deste exército. Por isso, nesta noite, nós vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor que Ele entre em juízo contra tudo aquilo que tem trazido ansiedade ao nosso coração. Pelo poder do nome de Yeshua, pelo poder do nome de Jesus, vamos orar. Senhor, em nome de Cristo, em nome do Teu Filho amado, nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor. Segundo o que está escrito na Tua palavra, a Tua palavra diz que na Páscoa, Senhor, Tu entras em juízo contra os nossos inimigos. E nós clamamos a Ti, Senhor, entra em juízo, Senhor, contra tudo aquilo que está assolando o mundo, contra este vírus, meu Deus, que tem perturbado as nações, que tem parado, Senhor, as pessoas, parado o Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos nesta hora, envia anjos guerreiros, com espadas desembainhadas, Pai, com tochas de fogo, queimando, Senhor, destruindo através do fogo este vírus, meu Deus, pelo poder do nome de Cristo Jesus, e trazendo paz ao coração, trazendo shalom ao coração de cada um, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, que a Tua paz se estabeleça em cada casa, meu Deus, em nome de Cristo. Tira todo o medo, tira o medo de morrer, Senhor, porque a Tua palavra diz que ainda que a gente morra, mas estando em Ti, nós viveremos, meu Deus. Tira toda ansiedade, toda depressão, Senhor, nós clamamos a Ti, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, está fora do Teu controle, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti pelo que está escrito na Tua palavra, como guerreiros do Teu exército. Senhor Deus, nós clamamos nesta hora, Senhor Deus, pela exterminar deste vírus, meu Deus. Pai, nós clamamos que toda pandemia seja encerrada, que todo pavor, todas as notícias, meu Deus, todas as notícias que trazem pavor, que trazem medo, Senhor Deus, que elas cessem pelo poder do nome de Yeshua, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos na festa de Páscoa, e eu gostaria de nesta noite passar para você aquilo que Deus colocou no meu coração. Claro e é evidente que nós estamos vivendo uma situação inusitada, vivendo, Senhor, uma situação que nós não gostaríamos de viver, mas também é um momento de reflexão. É um momento da gente parar para entender o que Deus quer com tudo isso que está acontecendo. Porque, amados, como a pastora Isácia pregou na primeira sexta-feira, quando nós paralisamos os cultos na igreja e começamos a transmitir na internet, e ela falando sobre o livro de Jonas, ela fala sobre a techuvá, sobre o retorno, sobre o arrependimento. Então, pensando nesses dias, sobre tudo isso que está acontecendo, me veio ao coração que Deus quer que haja em nós, de fato, este arrependimento. E nós temos visto muitos irmãos orando nas cidades, em várias cidades desta nação, pessoas clamando, vários versículos sendo declarados, como versículos de Crônicas 7,14. Nós ouvimos muito ele quando diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas nós às vezes não paramos para pensar quais são ou qual o pecado que Deus quer perdoar para sarar de fato a nossa terra,
Porque quando nós falamos em pecado, nós só pensamos nos nossos pecados individuais do dia a dia. Nós nunca paramos para pensar no pecado coletivo, e não em relação às pessoas, mas em relação ao próprio Deus. Por isso eu quero usar o livro de Êxodo, justamente no capítulo 12, para trazer essa reflexão para você, nesta celebração de Páscoa. Porque a boa nova é que nós temos um Salvador. Nós não temos apenas um Senhor, nós temos um Salvador, aquele que nos salva. E Êxodo capítulo 12, versículo 1, a palavra diz: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Disse o Senhor. Não foram os anciãos que falaram para Moisés. Não foi Josué que se dirigiu a Moisés. Mas foi o próprio Deus que chegou para Moisés e disse a ele e a Arão na terra do Egito. E talvez este seja o primeiro ponto aonde nós, como igreja do Senhor, não como igreja batista central, mas como igreja do Senhor na face da terra, devemos prestar atenção e fazer essa techuvá e se arrepender. Porque, amados, ao longo da nossa história, o que nós temos ouvido é que Deus encerrou, acabou com a lei. Mas o próprio Jesus Cristo, no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 27, ele fala para os discípulos que estão indo de Jerusalém para Emaús, ele começa a falar de Moisés. A partir de Moisés, entrando nos profetas, ele começa a descrever tudo o que está escrito sobre ele. Em João capítulo 5, versículo 46 e versículo 47, o Senhor Jesus disse: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que tudo que está escrito para o nosso ensino, está escrito. Então tudo que está escrito nas Escrituras, na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, em Salmos, nos profetas, para o nosso ensino, está escrito. Mas como nós não cremos, muitas vezes nos escritos de Moisés, nós nos encarregamos de mudar as coisas. Sabe por quê? Porque no versículo 2, a palavra de Deus está dizendo: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Quantas vezes nós paramos para entender o que o Senhor está dizendo através desse texto? E por que este mês é o principal mês do ano? E nós mudamos, nós não compreendemos, nós não entendemos. Porque neste mês Deus instituiu a Páscoa. Mas ele instituiu a Páscoa neste mês aqui na terra. Mas esta Páscoa, ela já estava instituída nos céus, porque a Bíblia diz que o Cordeiro, ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Significa dizer que nós temos um calendário bíblico, um calendário do reino dos céus, e que nós, que fazemos parte deste reino, devemos nos mover segundo este calendário.
E nós perdemos este movimento, porque nós seguimos de fato o calendário do homem. Provavelmente o Senhor esteja falando conosco nesta noite, dizendo: retornem, se arrependam, olhem para o meu calendário, porque o mover dele é segundo o calendário dele e não segundo o calendário humano. Deus tem um calendário. E o primeiro mês do ano, do calendário do eterno, é este. É o principal mês para ele. Porque ele instituiu a Páscoa. Aquilo que estava pronto. Porque em Êxodo nós vemos a sombra. O cordeiro era simplesmente a sombra, o ensaio daquele que haveria de vir. Do Salvador que viria. De maneira que Isaías 55, versículo 8, Deus diz que os seus caminhos não são os nossos, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Daniel 7, 25, a palavra diz que chegaria o tempo que os homens mudariam as estações e mudariam a lei. Mudariam os tempos e mudariam a lei. Porque os homens não conseguem concordar, não conseguem crer. Os homens parece que têm nos ouvidos aquela voz inimiga dizendo: sereis que nem Deus. Então os homens fazem de tudo para mudar aquilo que está escrito na palavra de Deus. E eu queria mostrar a você em Colossenses capítulo 1, versículo 14, porque este calendário bíblico, na vinda do Messias, se cumpre aquilo que está escrito. O Messias vem para cumprir o que está escrito. E tudo o que acontece segundo o que está escrito, no tempo que está escrito, na hora que está escrito, nada fora do tempo, nada fora do calendário de Deus. E certamente, amados, quando Deus instituiu a Páscoa, que mandou Moisés pegar um cordeiro, os céus devem ter parado, porque a Bíblia chama de celebração. A palavra de Deus chama de festa. Celebração, e realmente é uma festa, é uma celebração, porque aconteceu algo sobrenatural. Algo que foge ao raciocínio humano, à nossa compreensão, à nossa intelectualidade. O ser humano não consegue compreender como aquele que nos libertou, o qual nós temos a redenção, a remissão do pecado, aquele que é a imagem do Deus invisível, que é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste ou tudo se sustenta. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele que é o Criador de todas as coisas, ele que nele tudo subsiste,
ele se oferece para esta reconciliação. Provavelmente nestes dias os céus estão em festa, celebrando a atitude corajosa do Salvador, celebrando a sua capacidade de se entregar por aquele que é pecador, celebrando a capacidade de convergir, de reunir tudo para si novamente, celebrando o seu poder de em morrer, mas ressuscitar. Então este é o primeiro dia, este é o mês mais importante, este é o primeiro dos meses, mas nós não nos contentamos, nós também queremos mudar os elementos, porque Moisés, no capítulo 12, no versículo 5, ele diz que é para cada família, cada um, pegar um cordeiro sem defeito. Um cordeiro sem defeito. Mas a nossa desobediência, a gente quer inserir na Páscoa algo que não faz parte daquilo que Deus determinou. Nós queremos inserir um coelho na Páscoa, um animal imundo, e sabe por quê? Porque nós não cremos nos escritos de Moisés. Porque se nós crêssemos nos escritos de Moisés, nós nunca na vida teríamos feito isso. Porque o coelho é um dos animais que não estão na lista daqueles que se pode comer. Coelho é um animal imundo, um condutor de imundícia. Ninguém, absolutamente ninguém que tenha feito uma cirurgia ou tenha algum problema de pele vai comer uma carne de coelho porque é remosa. Porque não foi o coelho que morreu por nós, irmãos. Foi o Cordeiro Santo de Deus. Foi aquele que João viu. E nós não conseguimos entender quando João aponta. João deve ter ficado extasiado, paralisado, e conseguiu simplesmente balbuciar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é o pecado dos batistas, não é o pecado dos assembleanos, não é o pecado dos presbiterianos, não é o pecado dos renovados, dos tradicionais, dos independentes, é o pecado do mundo. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue compreender o tamanho da obra? Porque este mês é o principal dos meses, é o primeiro mês do ano para as nossas vidas. Porque o Rei dos Reis, ele veio para tirar o pecado do mundo. Por outro lado, nós, na mesa, o Senhor manda também colocar ervas amargas, para que nós possamos entender que este mundo é um mundo de dores, é um mundo de aflições. O Senhor não inseriu na sua mesa um chocolate, como se este mundo fosse doce, fosse prazeroso, porque cada um de nós, em um determinado momento na vida, passa por aflições. O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O pior é que nós pegamos esses elementos e queremos dar sentido a eles, quando na realidade quem tem que dar sentido aos elementos, às coisas, é a palavra de Deus, e não as coisas darem sentido à palavra. Nós pegamos esses elementos e queremos explicá-los
dizendo que é o símbolo da fertilidade contaminada. Porque quem tem que dar sentido é a palavra. É a palavra que dá sentido às ervas amargas. É a palavra que dá sentido ao pão asmo. É a palavra que dá sentido ao cordeiro. Nós não precisamos usar de coisas para dar sentido à palavra. Tudo que a gente fizer em direção a Deus tem que estar na palavra. A palavra tem que dar sentido às nossas ações. Um cordeiro sem mácula. Em Lucas 23:4, Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime nenhum. No mesmo Lucas 23, de 13 a 15, Pilatos repete a mesma coisa para os sacerdotes e diz mais. A palavra diz mais, que Jesus foi enviado a Herodes. E Herodes manda ele de volta dizendo: não acho nada neste homem que seja digno de morte ou de culpa. Cordeiro Santo de Deus. Cordeiro Santo de Deus. A gente muda os dias. A gente quer mudar os elementos, inserir coisas novas. E agora nós queremos criar uma segunda Páscoa. Verbalizamos que temos duas Páscoas. Quando na realidade, amados, nós só temos uma Páscoa. Você não encontra duas Páscoas na palavra. Você só encontra uma Páscoa. Só temos uma Páscoa. E eu estou dizendo isso porque está escrito em Efésios capítulo 4. É um só corpo. É um só Espírito. É uma só esperança. É um só Senhor. É um só Deus. Rei de todos. Se é um só Deus, um só Senhor, uma só esperança, um só Espírito, um só batismo, é uma só Páscoa. Não temos duas Páscoas. Nós gostamos de criar, mudamos as coisas. Mas o Senhor nos chama para techuvar, para o retorno para a palavra, para o retorno ao seu calendário, porque só olhando para o calendário da Bíblia, da palavra de Deus, nós vamos compreender os tempos e as estações. No calendário humano, nós não vamos compreender isso. Nós somos filhos de Deus, filhos do reino de Deus, e temos que prestar atenção ao calendário dele. Porque há um só Senhor e um só batismo. A Páscoa, queridos, ela é inclusiva. Se você pegar em Êxodo capítulo 9, você vai ver que na praga das pedras, muitos dos oficiais de Faraó creram nele. Depois, no próprio capítulo 12, você vai ver que quando o povo sai do Egito, a Bíblia diz que fora o povo de Israel, foi um misto de gente com eles. E mais na frente, no mesmo capítulo 12, o Senhor Deus fala para Moisés: Moisés, se o estrangeiro quiser participar da Páscoa, ele vai dando a forma, a maneira, como é que o estrangeiro deve se comportar, deve proceder para participar da Páscoa. A Páscoa, ela é inclusiva. Uma outra coisa muito importante. A Páscoa, ela não foi instituída por causa das pragas. Ela também não foi instituída por causa do povo hebreu.
Mas a Páscoa ela foi instituída por causa da dureza do nosso coração. A Páscoa ela foi instituída por causa da dureza do nosso coração. Quando você olha para as pragas no Egito, na realidade Deus estava chamando o povo para um arrependimento. E Faraó até dá ensaios. Na última praga ele ainda pede que seja abençoado. É como se ele tivesse entendido que o Criador dos céus e da terra de fato era o Deus dos hebreus, e ele agora pede que Moisés o abençoe, que olhe por ele. Mas quando o povo dá as costas, a dureza de coração faz com que ele jogue tudo por terra e vá atrás do povo. Nós estamos vivendo dias de crises. E provavelmente nestes dias você tenha feito pactos com Deus, promessas para Deus, o seu coração desejoso de voltar para o Senhor, mas te digo, ó irmão, em nome de Yeshua, não faça como Faraó. Quando a crise passar, de fato se mantenha firme. Porque na crise nós fazemos muitas promessas, corremos para o Salvador de nossas almas. Quando a crise passa, nós esquecemos, por causa da dureza do nosso coração. Porque as pragas, irmãos, elas são sintomas. A causa, na realidade, é a dureza do coração. Mas nós temos que pegar essa dureza e levar à cruz e dizer, clamar, Senhor, concede-me um coração quebrantado na tua presença, porque a palavra diz que um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. As pragas são para arrependimento. Elas não são simplesmente para castigo, mas são para arrependimento. Quando você vai olhar em Apocalipse capítulo 16, versículo 17 e versículo 21, você vai perceber que ali também tinha pragas praticamente iguais às do Egito. E o povo não se arrependia, simplesmente blasfemavam contra o Senhor. Por isso, nós podemos fazer igualzinho a Moisés. Se você tiver com a sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet, você pode ir para Hebreus capítulo 11. Podemos fazer igual a Moisés, Hebreus 11, podemos ler a partir do versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Nós estamos contemplando o que, irmãos? E aí, amados, pela fé, ele abandonou o Egito. Pela fé, ele abandonou o Egito. Pela fé, o que é que você precisa nesta Páscoa abandonar? Qual é o teu Egito? O que é que tem lhe sufocado, lhe aprisionado, que você precisa abandonar, assim como Moisés fez? Não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé,
nós celebramos a Páscoa, carregados de esperança no coração, de que naquele dia nós ouviremos do nosso Salvador: vinde, benditos de meu Pai, para o descanso eterno. Pela fé, nós colocamos diante do Eterno as nossas ansiedades, com orações, com petições, com súplicas e com ações de graça, crendo pela fé naquele que nós não vemos, mas que é invisível, é real. Pela fé, nós celebramos a Páscoa pelo poder do nome de Yeshua. Se você tiver agora em sua casa com o seu pão, o seu suco de uva, nós vamos iniciar a celebração. E a celebração será no livro de Lucas 22, de 14 a 20. Mas antes disso eu gostaria de ler para você João, capítulo 6, a partir do versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Queria chamar a pastora Isácia. Ela vai distribuir os elementos para os irmãos. Enquanto ela distribui os elementos para os irmãos, eu gostaria de chamar o pastor Gilmar, que ele vai tocar o chofar para nós. E depois nós vamos para o livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 22. Pastor Gilmar, por favor. Gostaria de chamar também a pastora Geise e a pastora Ziel. Enquanto o pastor Gilmar vai tocar o chofar, eu queria que a pastora Ziel, a pastora Geise e a pastora Isácia distribuísse o vinho e o pão para os irmãos, para os meus dois filhos que estão aqui, irmão.
Aleluia, aleluia. Queridos, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14, a palavra de Deus diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os seus apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Esta mesa, esta celebração de Páscoa que Jesus realizou, e ele morreu na Páscoa, ele foi sepultado na festa de Pães Ázimos, e ele ressuscitou na festa das primícias. Esta celebração, já não tínhamos mais a sombra, agora nós temos o real. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é aquele que está celebrando a Páscoa neste momento. Já não é mais um cordeiro em cima da mesa morto, mas é um cordeiro que está na mesa e está vivo, se preparando para a sua morte. Já não matamos mais cordeiro, porque o cordeiro já foi morto e o sacrifício dele é o sacrifício dos sacrifícios. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, nós temos 3 pães aqui, o do meio, Abraão, Isaque e Jacó. E Isaque simboliza o Cristo, porque ele que foi levado para o sacrifício, mas na hora o Senhor providenciou o cordeiro. Jesus pegou o pão, pegou o matizar, pegou o pão sem fermento, porque assim como o cordeiro precisava ser puro, ser limpo, o pão também precisava ser sem fermento, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. É um pão puro, sem fermento, sem pecado. E lá em João capítulo 6, que eu acabei de ler, ele diz que agora ele é o pão da vida e que nós temos que comer do seu corpo. Quando nós comemos o pão sem fermento, é porque o Senhor também nos quer assim, sem fermento, sem mácula, sem ruga, uma noiva pronta, preparada para o casamento, uma noiva vigilante, uma noiva com azeite na vasilha.
E toda vez que nós comemos esse pão com fermento, nós também estamos dizendo para Ele: Senhor, nós queremos ser Teus imitadores. Queremos ser Teus imitadores. Queremos ser sem fermento, Senhor, sem fermento. Façamos uso do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. No meu sangue derramado em favor de vós. Ora, queridos, o Senhor, sabendo que nós temos uma natureza pecaminosa e caída, que não podemos nesta terra, enquanto vivermos, sermos a sua semelhança igual a este pão, segundo a nossa própria capacidade, segundo as nossas forças. Ele sabia que nós não tínhamos capacidade para isso, que a lei também, ela não podia fazer isso para nós, porque a lei nos aponta o pecado. A lei serviu de aio para nós, serve de ensino para nós, nos aponta o caminho que devemos andar, mas ele sabia disso. Ele pega o cálice e diz que este cálice agora é o sangue dele, é a nova aliança. Já não é mais o sangue colocado nos umbrais da porta de forma física, do lado de fora, porque esta nova aliança, ela não anula a antiga aliança, mas simplesmente no livro de Jeremias diz que esta nova aliança, o Cristo vai imprimir na nossa mente e no nosso coração. Já não está mais em tábuas, mas agora está dentro de nós. Ele não anula, ele confirma e coloca dentro da gente, de maneira que ele diz que todo aquele que bebe desta taça está bebendo do seu sangue, porque Paulo diz que nós somos casa espiritual. Então, quando nós estamos bebendo, a nossa casa espiritual está sendo lavada. Nós estamos colocando esse sangue para dentro, nos umbrais da nossa casa espiritual, de maneira que naquele dia, aquele sangue fará uma grande diferença, porque nós estaremos marcados, e o anjo da morte passará por cima de cada um daquele que tiver este sangue. Façamos uso do cálice. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós, em favor de nós. Um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, um só calendário, uma só Páscoa, um só Salvador. Porque só há um Salvador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e Yeshua, homem.
E Yeshua significa salvação. Salvação. Toda vez que nós chamamos Yeshua, nós estamos clamando salvação, salvação, salvação. Toda vez que alguém canta, louva ou profere o nome Yeshua, ele está invocando para si salvação. Nós vamos orar encerrando. E agora nós não vamos orar mais por coronavírus, mas nós vamos orar, e a pastora Isácia vai orar pelo coração de cada um de nós, para que haja quebrantamento no nosso coração, para que as nossas decisões em relação ao Senhor, elas permaneçam firmes, assim como a decisão de Moisés, que olhava e enxergava aquele que é invisível. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo apontado por Ele, por este começo, por este recomeço. Nós queremos ainda fazer lembrado do texto de Mateus capítulo 1, o texto que chamou esta celebração, versículo 21, e a palavra declara: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós louvamos o nome do Deus Todo-Poderoso nesta hora, porque Ele nos presenteou o Cordeiro, aquele que estava com Ele, o seu Filho unigênito, para que pela sua vida nos trouxesse de novo a vida. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, recebemos a salvação. Yeshua, salvação. E Ele teve o seu nome nesta terra, Yeshua, porque Ele salvaria a humanidade dos seus pecados. Ele, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nesta hora exaltado, porque Deus lhe deu um nome sobre todo nome que há no céu, na terra e embaixo da terra. E a este nome todo joelho se dobrará. Nós declaramos Yeshua, 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 Yeshua para o mundo, Yeshua para o planeta, Yeshua para esta nação, salvação para esta terra, salvação para a nossa família, salvação é o que nós te pedimos, ó Senhor, que Yeshua não tenha morrido em vão por este planeta, por esta terra, pelos nossos familiares. Yeshua pagou um preço muito alto, e este preço inclui este povo. Ó Senhor, muitos e muitos, porque assim Ele morreu por milhares de milhares, povos de todas as raças, línguas e nações. E nós, nesta hora, colocamos, Senhor, o Senhor Yeshua como bandeira sobre esta terra, como bandeira sobre o Brasil. A declaração profética destes dias é: Deus acima de todos.
Ó Senhor Yeshua, salva a nossa terra. Salva a nação brasileira. Que o sangue seja espargido também sobre os limites da nação brasileira, sobre os limites de cada nação, para a glória do teu nome. Pastor James leu Moisés em Hebreus, e o versículo 29, ele ocultou, mas está aqui escrito: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tendo os egípcios foram tentando os egípcios, foram tragados de todo. Nesta hora, Pai, nós queremos clamar a Ti, em nome de Jesus, que esta Páscoa, ela também seja um divisor de águas para esta terra. Nós clamamos, assim como o mar vermelho, simbolizando o sangue de Yeshua, foi um divisor de águas, onde houve separação entre o Egito e o teu povo. Que assim, Senhor, esta Páscoa demarque um divisor pelo sangue de Yeshua entre, Pai, tudo aquilo que vivemos antes dela, tudo aquilo que passou, e agora um novo tempo, um tempo de libertação, livres de vírus, livres daqueles pecados constantes, Senhor, porque nós escolhemos, como foi pregado nesta noite, retornar ao centro da tua vontade, retornar à tua palavra, porque está escrito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Tempos de refrigério, Igreja de Cristo Jesus. Nós profetizamos um novo tempo a partir de agora. Este divisor de águas, esse sangue poderoso, sela para a glória do nome do Eterno um novo tempo, em nome de Yeshua HaMashiach. Que cessem as dores, que cessem os vírus, que cessem as pragas. Oh Pai, te clamamos em nome de Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Yeshua, aquele que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz Páscoa para você, feliz Páscoa para todo o povo de Deus que está comemorando este tempo apontado, esse tempo maravilhoso, esse tempo que marca um recomeço para a igreja de Yeshua e para todos quantos declararem que Yeshua é Senhor de suas vidas. Louvado seja o nome do Eterno. Nós vamos, antes da bênção final, nós vamos ouvir um cântico. O cântico dos remidos, dos vitoriosos, o cântico que está em Apocalipse, capítulo 15. O cântico daqueles que venceram juntamente com Moisés, em nome de Jesus. Vamos ouvir este louvor. Aleluia. Grandes são as tuas obras, Senhor dos exércitos. Aleluia. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não
não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações? Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações? Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Aleluia. Levante a sua mão direita onde você estiver. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito esteja contigo em tua casa para todo sempre. Feliz Páscoa, um beijo no coração, em nome de Yeshua. Amém e amém.